Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. A essência da verdadeira oração. Sermão número 815, pregado na manhã de domingo, 14 de junho de 1868, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres, Inglaterra. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel tinha sido exaltado a uma grande prosperidade mundana, mas sua alma também prosperara. Muitas vezes, o avanço externo significa um declínio interno. Dezenas de milhares foram intoxicados pelo sucesso. Embora parecessem promissores ao iniciar a corrida da vida para conquistar o prêmio, foram tentados a se desviar para colher as maçãs douradas e assim perderam a coroa. Não foi assim com Daniel. Ele era íntegro diante de ti, Deus, em seu estado elevado, assim como em seus dias de humildade. Isso se explica pelo fato de que ele sustentava a energia de sua profissão externa por meio de constante comunhão secreta contigo, ó Deus. Foi-nos dito que ele era um homem de espírito excelente e abundante em oração. Por isso, sua cabeça não foi corrompida por sua elevação, mas tu, Senhor, cumpriste nele tua promessa de tornar os pés do teu servo como os das corças, para que ele possa permanecer em lugares altos. No entanto, embora Daniel tenha preservado sua integridade, ele não encontrou na posição de grandeza um lugar de descanso. Assim como os pássaros bicam as frutas mais maduras, seus inimigos invejosos o atacaram. E assim como os guerreiros mais proeminentes atraem as flechas do inimigo, as honras concedidas a Daniel trouxeram sobre ele a inimizade de muitos. Não busque então, amado, não busque então, com um excesso de desejo ou uma inquietação de ambição, ser grande entre os grandes da terra. Há coisas mais preciosas do que honra e riqueza. Um rei persa, desejando dar a 2 de seus cortesões um sinal de seu apreço, deu a um deles um copo de ouro e a outro um beijo. Aquele que recebeu o copo de ouro considerou que foi tratado com pouca generosidade e invejou o cortesão que recebeu o beijo diretamente da boca do monarca. E deixe-me dizer, deixe quem quer que receba as riquezas e honras do mundo, que compõem seu copo de ouro. Se você receber um beijo de favor dos lábios de Deus e sentir a doçura disso em sua alma mais íntima, você recebeu mais do que eles. Não há motivo algum para se lamentar, mesmo que esse beijo venha a você na pobreza e na doença, mas sim se alegrar, porque Deus o considerou digno, em sua graça infinita, de receber mais do espiritual, embora você tenha menos do material. Lutero declarou que toda a grandeza do mundo é apenas um osso que Deus atira para um cão, pois, ele disse, ele dá mais ao Papa e ao turco do que a todos os seus santos juntos. E assim é verdadeiramente. Ser grande, distinto e rico pode ser o destino de um Amã, que será enforcado em uma forca, enquanto o verdadeiro servo de Deus pode sentar-se à porta e suportar o desprezo, como fez Mardoqueu. É melhor definhar com Lázaro do que banquetejar com o rico, pois o amor de Deus compensa mais do que as desvantagens temporárias. É melhor ter uma onça de graça divina do que uma tonelada de bens mundanos. Embora as coisas boas não venham com as bênçãos canhotas da prosperidade exterior, esteja mais do que satisfeito se você conquistar a bênção direita
da alegria espiritual. Eis aqui o exemplo de Daniel que apresento para a observação de vocês hoje, acreditando que estes são tempos em que precisamos ser firmes e resolutos como ele, e que, de qualquer forma, ocasiões surgirão para cada um de nós antes de conquistarmos nossa coroa, quando precisaremos firmar nossos pés no chão com firmeza e sermos firmes e inabaláveis para o Senhor e sua verdade. Olhe para a devoção habitual de Daniel, que é digna de nosso estudo. Talvez nunca tivéssemos conhecido disso se ele não tivesse sido tão severamente provado, mas o fogo revela o ouro escondido. A devoção habitual de Daniel. Nos é dito que antes da provação, ele tinha o hábito constante da oração. Ele orava muito. Existem algumas formas de vida espiritual que não são absolutamente essenciais, mas a oração é a própria essência da espiritualidade. Aquele que não tem oração carece do próprio sopro da vida de Deus na alma. Não direi que todo homem que ora é um cristão, mas direi que todo homem que ora sinceramente é um. Pois lembre-se de que os homens podem orar de certa maneira e até praticar a oração privada também, e ainda assim podem estar enganando a si mesmos. Pois assim como as rãs do Egito invadiram os quartos, assim também a hipocrisia se intromete mesmo nos lugares privados onde os homens fingem adorar a Deus. No entanto, eu digo que uma constância alegre na devoção privada sincera é um sinal de graça, de modo que aquele que a possui pode justamente se considerar parte da família do Senhor. Daniel sempre tinha assuntos para oração e motivos para orar. Ele orava por si mesmo para que, em sua posição eminente, não fosse envaidecido pelo orgulho, não fosse pego nas armadilhas daqueles que o invejavam, não fosse permitido cair nas opressões e desonestidades costumeiras dos governantes. Ele orava por seu povo. Ele via muitos da casa de Judá que não estavam em circunstâncias tão prósperas quanto ele. Ele se lembrava daqueles que estavam em cativeiro, considerando-se cativo junto com eles. Aqueles que eram da sua própria carne e osso, ele trazia nos braços da fé diante de seu Deus. Ele intercedia por Jerusalém. Isso o entristecia, pois a cidade estava desolada, ainda marcada pela destruição dos caldeus, mesmo sendo tão bela e já tendo sido a alegria de toda a terra. Ele pleiteava pelo retorno do cativeiro, sabendo que isso era ordenado por seu Deus. Ele orava pela glória de seu Deus, para que chegasse o dia em que os ídolos fossem completamente abolidos, e quando toda a terra soubesse que Jeová reina nos céus e entre os filhos dos homens. Seria maravilhoso poder escutar a porta do quarto de Daniel e ouvir as poderosas intercessões que subiam ao Senhor Deus dos exércitos. Em seguida, lemos que, juntamente com todas as suas orações, ele misturava ações de graças. Observe isso, pois muitos se esquecem disso. Ele orava e dava graças a Deus. Certamente é uma devoção pobre que está sempre pedindo e nunca agradecendo. Eu devo viver com base na generosidade de Deus e nunca agradecê-lo pelo que recebo? Certamente, as orações que não contêm ações de graças são egoístas. Elas roubam a Deus. E será que um homem pode roubar a Deus? Roubar a Deus até mesmo em suas orações e ainda assim esperar que suas orações sejam bem-sucedidas? Não tenho dito frequentemente neste lugar que oração e louvor se assemelham ao processo pelo qual vivemos? Respiramos o ar atmosférico e o exalamos novamente. A oração absorve profundamente o amor e a graça de Deus, e o louvor o exala novamente. Como dizem os versos, oração e louvor com pecados perdoados trazem à terra a felicidade do céu. O bom Daniel havia aprendido a louvar, assim como a orar, e a oferecer a Deus aquele doce incenso feito de várias especiarias, de desejos sinceros e anseios misturados com ações de graças e adorações. Vale ressaltar que o texto diz: Daniel orava e dava graças diante do seu Deus. Isso faz parte da essência da oração,
estar diante de Deus. Ó irmãos, vocês não se pegam muitas vezes orando ao vento e em particular pronunciando palavras como se apenas as paredes que delimitam o seu pequeno quarto pudessem ouvi-las? Mas a oração, quando é feita corretamente, se apresenta diante de Deus, reconhecendo a majestade do trono da sua graça e contemplando o sangue do eterno pacto derramado sobre ele, discernindo que Deus está olhando bem através de você, lendo cada pensamento, interpretando cada desejo, sentindo que você mesmo está falando ao ouvido de Deus e agora, por assim dizer, submerso no mais profundo mar da divindade e perdido em sua imensidão. Isso é oração, quando nos aproximamos de Deus. Não me importarei se você não pronunciar uma única palavra, se sentir que a majestade de Deus é tão avassaladora que as palavras estão fora de lugar e o silêncio se torna muito mais expressivo quando você se curva com soluços, lágrimas e gemidos que não podem ser expressos em palavras. Essa é a oração que alcança o favor de Deus e é querida pela majestade do céu. Assim, Daniel orava e dava graças, não diante dos homens para ser visto por eles, nem mesmo em particular diante de si mesmo para satisfazer sua consciência, mas diante de Deus, a quem ele tinha uma audiência 3 vezes por dia. Essa pequena palavra, seu, não posso deixar passar despercebida. Ele orava e dava graças diante do seu Deus. Ele não falava com Deus meramente como um Deus que poderia pertencer a qualquer homem e a todos os homens, mas ao seu Deus, ao qual ele havia se comprometido solenemente a não se desviar de seu serviço. E esse compromisso resultou de Deus ter decidido escolhê-lo e torná-lo seu próprio homem, separado para o seu louvor, seu Deus. Porque isso me faz lembrar da palavra aliança, seu Deus da aliança, como se ele tivesse feito uma aliança com Deus de acordo com a linguagem do Altíssimo. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verdadeiro filho de Abraão, Isaque e Jacó era esse Daniel, quando olhava para Deus como sendo seu próprio, sua propriedade, podia reivindicá-lo, podia dizer, como às vezes cantamos naquele doce salmo, sim, meu próprio Deus ele é. Ó, senti que o Senhor pertence inteiramente a mim, meu Deus, se nenhum outro homem pode reivindicá-lo, meu Pai, meu pastor, meu amigo, meu Senhor e meu Deus. Sim, aqui está o poder na oração, quando um homem pode falar com Deus como seu Deus da aliança. Esse homem não pode falhar. Cada flecha acerta o centro do alvo quando ele pleiteia diante do seu Deus. Esse homem deve prevalecer junto ao anjo no riacho de Jaboque, que o agarra com as 2 mãos por uma fé que conhece suas reivindicações feitas no céu. Não se trata de obter misericórdias do Deus de outro, nem de suplicar fora da aliança, mas o crente sente que está pedindo ao seu próprio Deus misericórdias já prometidas e asseguradas a ele por meio de juramentos, aliança e sangue. Alguns outros detalhes no texto não são tão importantes. No entanto, observe que ele orava 3 vezes ao dia. Isso não indica com que frequência ele orava, mas com que frequência ele assumia a postura de oração. Sem dúvida, ele orava 300 vezes ao dia, se necessário. Seu coração estava sempre em comunhão com os céus, mas formalmente orava 3 vezes ao dia. Já foi bem dito que geralmente fazemos 3 refeições por dia e que é bom dar à alma tantas refeições quanto ao corpo. Precisamos da orientação da manhã, necessitamos do perdão do entardecer, não precisamos também do refrigério do meio-dia. Não seria apropriado dizer ao meio-dia, diga-me, ó tu, a quem minha alma ama, onde tu apacentas o teu rebanho, onde tu o fazes descansar ao meio-dia. Seria bom permanecer no espírito do hino de Kibble, permanece comigo da manhã até a noite. Se você achar que o intervalo entre a manhã e a noite é muito longo para a oração, acrescente mais um elo dourado ao meio-dia. Não há regra na Escritura sobre com que frequência você deve orar, e não há regra sobre quando você deve orar. Isso é deixado ao espírito gracioso do homem para sugerir um momento. Que teu coração deseje separar vários momentos assim.
Não precisamos retornar à servidão da antiga aliança mosaica, sobre regras e rúbricas. Somos deixados ao livre Espírito que guia seus santos corretamente. No entanto, 3 vezes ao dia é um número louvável. Observe também a postura. Isso também não é de grande importância, já que lemos na Escritura sobre homens que oravam na cama, com o rosto voltado para a parede. Lemos sobre Davi sentado perante o Senhor. Quão comum e aceitável era a postura de ficar em pé diante de Deus em oração. No entanto, há uma adequação peculiar, especialmente na oração particular, na postura de joelhos. Isso parece dizer: não posso ficar de pé diante da tua majestade. Sou um mendigo e me coloco na posição de um mendigo. Suplico a ti, grande Deus, de joelhos, na postura de alguém que reconhece que não merece nada, mas se humilha diante de tua graciosa majestade. A razão pela qual ele se ajoelhou na ocasião mencionada no texto foi, sem dúvida, porque ele sempre havia se ajoelhado e, portanto, sempre se ajoelharia. E não seria afastado dessa postura, por menor que fosse, por ordem de um tirano. Não importa se toda a terra e o inferno se levantasse contra ele. Se ele tivesse descoberto que era mais honroso para Deus ajoelhar-se, então ajoelhar-se-ia ainda, mesmo que fosse lançado na cova dos leões por isso. Mais uma observação. Nos é dito que Daniel se ajoelhou com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Isso não foi feito com o intuito de publicidade. Pode ser que ninguém pudesse vê-lo, mesmo quando sua janela estivesse aberta, exceto os servos no pátio. Suponho que a casa tenha sido construída como a maioria das casas orientais, com um pátio aberto no centro. E embora ele estivesse olhando para Jerusalém, as janelas estariam voltadas para o pátio, onde ele só poderia ser observado por aqueles que moravam na casa ou visitantes a negócios. Provavelmente seus colegas conselheiros sabiam a hora que ele normalmente dedicava à devoção e, portanto, foram para encontrá-lo no ato. Além disso, você deve lembrar que, embora seja estranho aqui um homem orar com suas janelas abertas, onde possa ser ouvido, não era nada estranho entre os orientais, já que você encontrará, mesmo hoje, homens do Oriente não hesitando em realizar suas devoções em qualquer lugar quando chega a hora da oração. Portanto, não seria considerado de natureza farisaica que ele orasse com sua janela aberta. O fato de a janela estar aberta em direção a Jerusalém pode ter sido sugerido pela oração de Salomão, quando ele pediu que, se o povo do Senhor fosse banido em algum momento, ao buscarem o Senhor com seus rostos voltados para aquele lugar sagrado, Deus os ouviria. Isso também pode tê-lo ajudado a lembrar daquela cidade amada para a qual o coração de todo judeu se volta com afeto, assim como a agulha treme em direção ao seu polo. O pensamento da sua ruína auxiliou a sua seriedade. A lembrança do seu pecado o humilhou, e as promessas relacionadas a ela o confortaram. Ele se voltou para Jerusalém. E o que isso nos diz? Homens e irmãos, isso nos diz que devemos tomar cuidado ao orar para que nossa janela esteja aberta em direção ao Calvário. Não se voltem para o leste nem para o oeste, mas deixem seus espíritos se voltarem para a cruz de Cristo. Esse é o grande ponto para o qual todos os rostos dos fiéis devem constantemente se voltar, onde Jesus morreu, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus intercede diante do trono da misericórdia. É para lá que os olhos da fé devem olhar. Ore sempre com suas janelas abertas em direção ao Calvário. Olhe para o precioso sangue. Contemple firmemente o Senhor ressurreto. Veja a autoridade de sua súplica, enquanto diante de seu Pai ele obtém sucesso em favor do seu povo. E você se tornará forte para lutar até prevalecer. Assim, apresentei diante de vocês a devoção habitual de Daniel. Imita em todos os pontos essenciais. E onde não puder seguir ao pé da letra, receba o espírito dessa oração e ore no espírito, como Daniel orava. Olha agora para a ação de Daniel diante da prova. Não há nada que reis e rainhas gostem mais do que se intrometer com a religião. Embora o rei da Prússia tenha tentado fazer um grande número de relógios baterem juntos e não tenha conseguido, apesar do experimento e de seu fracasso, sempre há conselheiros mal-intencionados que tentam forçar a consciência dos homens a se submeter.
A tolice está no trono quando os monarcas apoiam ou oprimem a religião. César sempre se confunde quando se intromete nos assuntos de Deus. Na época de Daniel, foi promulgada uma lei de uniformidade em alguns aspectos semelhantes à famosa lei que foi imposta a esta terra. Dario ordenou que nenhum homem orasse durante 30 dias. A outra lei da uniformidade ordenou aqui que nenhum homem orasse publicamente sem um livro de orações determinado pela rainha. Não há muita diferença entre as duas. Quando essa lei de uniformidade foi promulgada, várias opções se abriram para Daniel. Ele poderia, por exemplo, ter dito: isso não atende aos meus propósitos. Eu ocupo uma posição elevada na sociedade. Sou o presidente-chefe de todos esses domínios. E embora esteja disposto a sofrer algo por minha relação com Deus, o ouro só pode ser adquirido por um preço muito alto e, portanto, deixarei de orar. Muitos fariam isso para manter seu sustento e, mais ainda, para manter sua posição e riqueza. Ele poderia ter encontrado muitos precedentes e muitos companheiros. Quantos, quando a escolha se tornou uma questão entre a vida e a verdade, a vida e a morte, entre a honra e Cristo, fizeram a escolha errada e pereceram infamemente. Daniel não parece ter levantado essa questão. No entanto, ele poderia ter dito: bem, devemos ser prudentes. Certamente Deus deve ser adorado, mas não há motivo especial para eu adorá-lo no local habitual, nem mesmo na cidade onde moro. Posso me retirar à noite ou encontrar um local mais secreto em minha própria casa. Especialmente, não há necessidade de abrir a janela. Posso orar com a janela fechada e ainda serei aceitável diante de Deus. Portanto, acho que devo manter minha consciência limpa, mas não impor minha religião nestes dias maus. No entanto, Daniel não raciocinou dessa maneira. Ele era um homem corajoso como um leão e desprezava baixar seu estandarte na presença do inimigo. Pois veja, em sua posição, se ele não tivesse orado como antes, teria sido um escândalo para os fracos e um desprezo para os perversos, pois os fracos teriam dito: veja, Daniel está intimidado pelo decreto. Então, cada pobre judeu em todo o reino teria encontrado uma desculpa para abandonar seus princípios, e os perversos teriam dito: observe, ele serve a seu Deus quando tudo está bem, mas veja para onde ele se desvia quando a dificuldade vem. Ele não busca o sigilo que a prudência poderia ter sugerido. No entanto, a prudência poderia ter sugerido a ele que ele poderia orar interiormente. Orações sem palavras são tão aceitáveis a Deus. Ele não poderia fazer isso? Ele sentia que não poderia, porque o decreto não era interior e a oposição do rei à religião não era interior. Ele não acreditava em combater a falsidade exterior com uma verdade interior. Ele fazia nas palavras do hino que estávamos cantando oposição de força a força. Ele daria uma declaração externa, distinta de suas próprias convicções em oposição ao édito de perseguição externo. No entanto, me pergunto por que alguém não lhe sugeriu ir falar com o rei e conversar sobre isso, pois nunca houve um ato do parlamento aprovado na Inglaterra que não pudesse ser burlado. Tenho certeza de que entre eles poderiam ter superado esse decreto com um pouco de contorcionismo, especialmente se tivessem advogados de chancelaria e especialistas em pleitos legais. Conheço um livro no qual é afirmado que as crianças que são batizadas são regeneradas e tornadas membros de Cristo e filhos de Deus. Centenas de homens bons não acreditam nisso nem por um momento, e ainda assim mantêm suas posições porque deram assentimento e consentimentos sinceros a isso. Não posso dizer que eles são desonestos, ou ofenderei novamente a caridade que está tão em voga, mas direi que eles possuem uma consciência enroscada, possuindo uma ação peculiarmente complicada. Realmente, as consciências são tão difíceis de entender nos dias de hoje e são fabricadas com princípios tão intrincados que é quase impossível formar um julgamento sobre elas. Mas como Daniel não possuía uma consciência rotativa de duplação, ele não tentou atribuir um novo significado aos termos do decreto, nem inventar um compromisso entre ele e suas próprias convicções. Em vez disso, ele seguiu pelo caminho direto.
o caminho reto. Ele não tentou usar nenhum subterfúgio. Ele sabia o que o édito significava e, portanto, ajoelhou-se diante do seu Deus em franco desafio a ele. Não importava se o édito poderia ser interpretado de forma mais branda ou não. Isso não o preocupava. Ele sabia que Dario queria dizer com isso. Sabia o que os capitães e conselheiros queriam dizer com isso. E sabia também o que ele mesmo pretendia fazer. Por isso, ele fez a coisa certa e, diante de seu Deus, ousou enfrentar os leões, em vez de manchar sua consciência com qualquer coisa maligna. Observe com cuidado o que Daniel fez. Ele decidiu agir como sempre fizera antes. Note como ele agiu calmamente. Ele não disse a nenhum dos seus inimigos: pretendo seguir minhas convicções. De forma alguma. Ele sabia que palavras seriam desperdiçadas com eles. Então recorreu a ações em vez de palavras. Ele simplesmente foi para casa quando descobriu que a lei havia sido aprovada. Embora entristecido pelo que havia sido feito, sem uma única palavra de queixa ou contenda, ele procurou o seu quarto. Não encontro nenhum indício de que ele estivesse perturbado ou agitado. As palavras, como ele sempre fizera antes, parecem implicar que ele subiu as escadas calmamente, como sempre costumava fazer. Seus servos não teriam percebido pelo seu comportamento que alguma lei havia sido feita. Ele sempre havia ido naquela hora para orar, e eles podiam ouvi-lo orar. E podiam ouvi-lo orar tão fervorosamente como sempre fizera. Ele estava firmado em Deus e, portanto, permanecia em perfeita paz. Observe novamente como ele agiu sem hesitar, imediatamente. Ele não hesitou, não pediu tempo para considerar o que deveria fazer. Em assuntos de dever perigoso, nossos primeiros pensamentos são os melhores. Quando há algo a perder por causa do Evangelho, siga o primeiro pensamento da consciência, ou seja, faça o que é certo. Quem precisa questionar para onde o dever aponta? Onde Deus ordena, não há espaço para a razão levantar objeções. No entanto, não tem dúvidas de que, se o diabo pudesse sussurrar no ouvido do profeta, ele teria dito: agora, Daniel, você deveria considerar por um tempo. Você está em uma posição em que pode ajudar materialmente seus amigos. Você tem grande autoridade nesta corte. Pode ser de auxílio para a verdadeira relação com Deus do povo de Deus aqui. Você não sabe quantos podem ser convertidos pelo seu exemplo e posição importante que ocupa. Você não deve abandonar levianamente uma posição em que pode fazer tanto bem. Esse argumento eu ouvi centenas de vezes quando as pessoas foram instadas a abandonar posições falsas e fazer o que é certo. Mas o que você e eu temos a ver com a manutenção da nossa influência e posição às custas da verdade? Nunca é certo fazer um pouco de mal para obter o maior bem possível. Se eu pudesse, ao contar uma mentira, extinguir as chamas do inferno, eu não faria isso. Se a pronúncia de uma blasfêmia fizesse uma terra árida transbordar de abundância, você deveria se recusar a pronunciá-la. Seu dever é fazer o que é certo. As consequências estão com Deus. E, afinal de contas, nunca pode ser, a longo prazo, algo bom, tanto para você quanto para os outros, fazer um mal. Sempre será, no final, a pior política e o curso mais prejudicial dizer ou fazer qualquer coisa que não seja estritamente honesta, estritamente correta, estritamente obediente à lei de Deus. Lembre-se disso e, como Daniel, siga o seu caminho e faça o seu dever, aconteça o que acontecer. Você também observará que Daniel não agiu sob excitação, mas com pleno conhecimento do resultado. O registro diz expressamente: quando Daniel soube que a escrita estava assinada. Muitas pessoas fazem o que é certo às pressas e sob forte excitação, vão além do que fariam a sangue frio. Mas Daniel, provavelmente excluído do conselho por alguma artimanha dos conselheiros, assim que soube que o decreto estava em vigor, sem hesitar, formou sua resolução e tomou sua decisão. Não era para ele adiar e hesitar. Ele tinha todos os dados diante de si e a obediência tornou sua determinação conhecida. Avalie o custo, jovem, antes de professar ser um cristão. Não se envolva, de repente, em um empreendimento para o qual você não estará preparado.
Dedique-se ao Senhor, seu Deus, por sua graça, mas que seja de acordo com o comando de Cristo, depois de fazer uma estimativa do que será exigido de você, e busque a graça do alto para que você possa realizar o que, de outra forma, seria impossível. Gosto dessa expressão e devo retornar a ela novamente, como ele sempre fez. Aqui, ele não faz nenhuma alteração, ele não dá a menor atenção ao decreto do rei. No mesmo lugar, na mesma hora, na mesma postura e no mesmo espírito, o profeta é encontrado. Isso nos indica o dever do cristão sob perseguição. Ele deve agir sob perseguição como faria se nenhuma tivesse surgido. Se você adorou a Deus sob o sorriso de seus amigos cristãos, adore-o sob a carranca dos ímpios. Se você, como comerciante, seguiu um curso de ação honesta em tempos mais prósperos, por amor a Deus, por amor a Cristo, não negocie esse curso honesto, porque os tempos mudaram e as coisas ficaram difíceis. O que foi certo continua sendo certo, portanto, mantenha-se firme. O que você fez sinceramente, continue fazendo, e Deus o abençoará nisso. Daniel só poderia ter realizado esse ato de oração quando a cova dos leões era a penalidade, se ele tivesse se habituado à oração constante anteriormente. Foi sua comunhão secreta com Deus que lhe deu força e vigor para prosseguir. Por estar certo, ele encontrou mais facilidade em permanecer certo, independentemente da penalidade que pudesse enfrentar. Eu me dirijo a você, talvez um jovem que veio do campo, de uma família piedosa, onde o verdadeiro evangelho era apresentado diariamente. E agora você está nesta grande cidade, está em seu trabalho, onde fica surpreso ao descobrir que Jesus é ridicularizado e o evangelho é alvo de piadas. Agora, amigo, assim como você costumava fazer em casa, não faça nenhuma concessão para agradar aos homens vãos. Cuide para começar como pretende continuar. Eu não diria apenas não abandone o espírito do evangelho, mas não abandone nem mesmo a forma. O diabo nunca desiste de nós, não ceda a ele. Ele se certifica de lutar contra nós com todas as suas forças. Vamos fazer o mesmo com ele. Eu acredito que centenas de homens cristãos criam uma situação difícil para si mesmos por pequenas concessões no início, pois geralmente é assim neste mundo. Se um homem está determinado e toma uma decisão, depois de um tempo o mundo o deixará em paz. Na sala dos quartéis, quando o soldado ajoelha para orar, quantas vezes ele foi alvo de 1000 piadas zombeteiras e assim abandonou qualquer pensamento de se ajoelhar. No entanto, ouvimos falar de uma verdadeira conversão em que, quando alguém chegou ao regimento já convertido, ajoelhou-se para orar e, à medida que persistiu em fazê-lo, seus camaradas disseram: ele é um dos corajosos, um companheiro genuíno. E depois o deixaram em paz, enquanto se ele tivesse uma vez se encolhido em sua cama sem orar, nunca mais ousaria se ajoelhar. Não há nada como seguir o exemplo de Daniel, nunca ceder, pois assim conquistarás o respeito daqueles que de outra forma zombariam de ti. Quão logo o mundo descobrirá o nosso verdadeiro propósito. Podemos pensar que estamos jogando o nosso jogo de forma tão habilidosa que eles não podem nos compreender e que estaremos agradando tanto ao mundo quanto a Deus, mas isso sempre acaba em completo fracasso. E então, enquanto o mundo nos despreza, não temos o conforto de nossa consciência para nos sustentar. Se nossos pais, os puritanos, tivessem cedido um pouco, se pudessem ter feito uma pequena concessão em suas consciências, como alguns estão fazendo agora, então, em vez de serem expulsos de casa e impedidos de abrir suas bocas para pregar a Cristo, sua rendição e consentimento os teriam mantido em paz e honra. Mas onde estaria então aquela luz do Evangelho que alegra as nações? Onde estariam aquelas instituições puras e sagradas que eles nos transmitiram? Agora, nesta hora, por meio de sua resolução intrépida, eles permanecem entre os abençoados e os homens os honram. Não sejamos covardes, nós, os filhos de pais tão valentes. Que o sangue dos mártires seja o mesmo sangue correndo em nossas veias. Vamos concluir olhando para o apoio secreto de Daniel. Havia algo no homem que lhe dava essa firmeza. Havia algo secreto que o tornava tão magnânimo. O que era isso?
resultava de várias coisas. Surgia do fato de que o compromisso de Daniel com Deus não era fruto de um sentimento fraco somente, mas de um princípio arraigado. Perceberás que, após essa longa seca que tivemos, as flores em nossos jardins estão murchando muito, mas as árvores da floresta estão tão verdes como se chuvas tivessem caído todos os dias da semana. Não é porque elas aprofundam suas raízes no solo e absorvem nutrientes de uma provisão que não se esgota pelo calor do sol? Assim, há homens cuja professada fé no Evangelho é como a flor que vive na superfície. Eles secam rapidamente quando o sol da perseguição queima. Mas existem outros que, como as árvores da floresta, enviam suas raízes para o solo profundo do princípio, que sabem o que sabem, aprenderam bem o que aprenderam e se apegam ao que receberam. E esses, no tempo da provação, são sustentados por fontes de graça secreta, e sua folhagem não murcha. Porque o Espírito Santo havia infundido no espírito de Daniel os princípios da verdadeira fé, ele foi sustentado no tempo da provação. Mas não duvido que Daniel também tenha sido apoiado pelo que havia lido sobre as obras de Deus nos tempos antigos. O Espírito sempre opera através da palavra. Ele era um grande estudioso de livros e descobriu que nos tempos antigos Jeová sempre saía vitorioso. Os olhos do profeta brilhavam ao pensar em Faraó e o Mar Vermelho, ao lembrar de Og, rei de Bazã, e os ribeiros de Arnon. E enquanto sua mente voava para Senaqueribe e o anzol colocado nas mandíbulas de Leviatã para fazê-lo retroceder pelo caminho que veio, recordando as obras do Senhor, pelas quais seu espírito buscava diligentemente, ele sentia-se absolutamente certo de que o Deus vivo se mostraria fiel a si mesmo. Além disso, o espírito do profeta foi sustentado pelo que ele mesmo tinha visto. Ele havia estado em contato próximo com os 3 jovens santos que foram levados perante Nabucodonosor. Onde exatamente Daniel estava naquele momento, nós não sabemos ao certo, mas ele devia estar bem ciente daquela ação heróica. Ele tinha visto o rei Nabucodonosor desafiado, tinha contemplado o Filho de Deus andando na fornalha com os 3 heróis e os vira sair de lá sem nem mesmo o cheiro de fogo sobre eles. Isso era um encorajamento grandioso. Além disso, Daniel tinha experiência pessoal com seu Deus. Ele se apressou diante de Nabucodonosor para revelar-lhe o sonho e a interpretação do mesmo. Sim, em uma ocasião ainda mais temível, sem medo e tremor, ele enfrentou o rei Belsazar, quando milhares de seus convidados clamavam aos seus deuses, e o rei, suas esposas e concubinas, em pompa magnífica, bebiam vinho das taças consagradas a Jeová. Aquele homem solitário permaneceu ereto no meio da multidão zombeteira e, apontando para as misteriosas letras, leu a terrível sentença: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O destino de um monarca proclamado em sua presença por um homem desarmado. Seria esse alguém provável de ter medo agora, quando apenas leões estavam em seu caminho? De jeito nenhum. Ele tinha olhado para a face do seu Deus e não teria medo do rosto de um leão. Jeová o protegera e a cova para onde seria lançado não tinha nada de terrível para ele. Sua própria experiência o ajudou a fortalecer-se. Ele tinha convicção de que Deus poderia livrá-lo e, se Deus não o livrasse, ainda assim seu amor pelo Deus de Israel era tão grande que ele se contentaria em se entregar para morrer. É abençoado ter uma confiança assim. Vós, pessoas boas, que sois provadas e que podem esperar ser provadas ainda mais, nunca resistireis a menos que chegueis a esta conclusão: Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, ainda assim estou disposto a ser um sacrifício por causa de Jesus. Alguns de vocês desejariam ser cristãos, mas na hora da provação abandonasse tudo, como o marinheiro da água doce que, ao ver o navio enfeitado com todas as suas cores e suas belas velas brancas se enchendo de vento, pensa que deve ser uma coisa maravilhosa ser um marinheiro. Mas ele não está longe do mar antes que o mal-estar o acometa. Ele teme a tempestade e faz um voto: se eu conseguir chegar em segurança à costa, jamais voltarei a navegar.
Muitos têm dito: seguiremos o Senhor com Daniel. Sim, e estão muito satisfeitos em estar com Daniel em Suzã, no palácio do rei. Mas quando chega a hora da cova dos leões, então, Daniel, adeus. Acautelai-vos para que não sejais enganados por uma profissão bonita que depois vos falhará. Daniel não falhou porque seu amor a seu Deus repousava profundamente em seu coração. Tinha se tornado parte integrante de si mesmo e, sustentado pelas duas mãos do amor e da fé, ele foi graciosamente levantado sobre os lugares ásperos e espinhosos. Não vou me alongar mais para não cansar-vos, mas gostaria de dizer que não devemos supor que o caso de Daniel seja de forma alguma uma exceção à regra dos cristãos. Lembrai-vos de que Daniel é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus teve inimigos que procuraram destruí-lo. Eles não encontraram nada contra ele, exceto em relação ao seu Deus. Acusaram-no de blasfêmia e, em seguida, assim como fizeram com Daniel, apresentaram uma acusação de sedição. Ele foi lançado na cova, na sepultura. Sua alma estava entre os leões. Eles selaram seu túmulo com seu sinete, para que ninguém o roubasse durante a noite. Mas ele ressuscitou, assim como Daniel, vivo e ileso, e seus inimigos foram destruídos. Agora, se Daniel é um tipo de Cristo, e o Senhor Jesus é o grande homem representante de todos os que estão nele, tu, crente, deves esperar que haverá aqueles que te atacarão, que te assediarão especialmente em tua relação com Deus, com o Evangelho. Deves esperar também que eles prevalecerão contra ti por um tempo, de modo que possas ser lançado na cova, que eles buscarão te prender como se estivesse destruído para sempre. Mas haverá uma ressurreição não apenas dos corpos, mas também das reputações, e tu ressurgirás. Quando a trombeta soar, não apenas as partículas corpóreas que compõem o homem, mas a memória do homem se erguerá. Sua boa reputação, que foi enterrada sob os torrões da difamação, ressurgirá para a vida, quanto a seus inimigos, eles e suas reputações encontrarão uma destruição devoradora da presença do Senhor. Ser um seguidor de Jesus, o grande Daniel, pisar em seus passos onde quer que ele vá, estar muito com ele, seja em particular ou em público. Isso é algo desejável, e embora eu exorte você a isso, não espero que você alcance isso em sua própria força, mas aponto você para o Espírito Santo, que pode trabalhar em você e fazer com que você seja grandemente amado, assim como esse profeta de outrora. Que o Senhor nos abençoe com uma determinação solene de nunca nos desviarmos do caminho certo, mas de seguir a Cristo em todas as coisas, e a Ele seja o louvor. Amém. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor
darei.